Olá, pessoal! Preparados para mais um Deep Dive com a gente. Hoje vamos mergulhar em um tema crucial para quem está se preparando para concursos públicos, especialmente na área do direito constitucional. Isso mesmo. É o controle de constitucionalidade. Hum, A gente separou um material bem completo sobre o assunto e a ideia é dissecar tudo tintim por tintim com foco no que realmente cai na prova. exatamente. Então vamos começar do zero. O que é esse tal de controle de constitucionalidade? É basicamente um mecanismo para garantir que todas as leis e atos normativos do país estejam de acordo com a Constituição Federal. A Constituição é tipo a rainha da parada, né? A lei suprema. É isso aí. Ela está no topo da hierarquia do sistema jurídico brasileiro. E o controle de constitucionalidade atua como um guardião, impedindo que outras leis ou atos do governo contrariem os princípios e as regras definidas na Constituição. É como se fosse um filtro, né? Exatamente. Para garantir que tudo esteja em harmonia com a Carta Magna. E entender esse processo direitinho é essencial para mandar bem nas provas de concurso. Com certeza, as bancas adoram cobrar esse tema. E a gente vai desvendar cada detalhe aqui. Isso aí. Mas antes de começar a destrinchar os tipos de controle e como tudo funciona, acho importante a gente relembrar o conceito de supremacia da Constituição. Boa. A supremacia da Constituição é o ponto de partida para entender todo o sistema de controle de constitucionalidade. Ela é o que garante que a Constituição esteja acima de todas as outras leis. Exato. No Brasil, a Constituição Federal ocupa o topo da pirâmide normativa. E essa posição de superioridade é o que chamamos de supremacia formal da Constituição. Ou seja, nenhuma outra lei pode ir contra o que está estabelecido na Constituição. É isso aí. Qualquer lei que contraria a Constituição pode ser declarada inválida. E tem um detalhe muito importante que eu sempre vejo os concurseiros tropeçando. Tem a ver com a hierarquia das normas dentro da própria Constituição. Verdade. É comum pensar que algumas normas constitucionais, como as cláusulas pétreas, teriam mais força ou uma hierarquia superior a outras normas dentro da Constituição. Mas isso não é verdade. Isso mesmo. A Constituição é um bloco monolítico. Todas as suas normas têm o mesmo status de constitucionalidade. É tudo igual perante a lei. Exatamente. A dignidade da pessoa humana, por exemplo, que está lá no artigo 1, inciso 3, tem a mesma força normativa que qualquer outra norma da Constituição. É tudo Constituição. Isso aí. E essa ideia de que todas as normas constitucionais têm a mesma força é fundamental para entender como o controle de constitucionalidade funciona. Com certeza. Porque a validade de qualquer lei ou ato normativo depende exclusivamente da sua compatibilidade com a Constituição como um todo. Exato. Não importa se a lei está em conflito com uma cláusula pétrea, com um princípio fundamental ou com qualquer outro dispositivo da Constituição. Se houver conflito, a lei pode ser declarada inconstitucional. Perfeito. E por falar em Constituição, acho legal a gente trazer para o papo um cara que mandava muito bem nesse assunto, Conrad Hess. Ah, sim, Conrad Hess, um dos grandes nomes do direito constitucional. Ele defendia a ideia da força normativa da Constituição. Isso mesmo. Mas o que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que a Constituição não é apenas um texto bonito, um conjunto de normas escritas em um papel. Ela tem que ter um impacto real na sociedade. Exatamente. Para esse, a Constituição tem uma força ativa, uma capacidade de moldar a realidade social e política. E essa força está ligada à vontade dos governantes e da sociedade em geral de seguir as normas constitucionais. Perfeito. É a famosa vontade de Constituição. Se a Constituição for ignorada, ela vira letra morta. É isso aí. Ela precisa ser aplicada, vivida no dia a dia. E Hess concordava com outro grande pensador, Ferdinand Lassalle, que a Constituição não existe no vácuo. Ela é influenciada pela realidade social e política. Sim, mas ele discordava da ideia de Lassalle de que a Constituição seria uma mera folha de papel, um reflexo passivo dos fatores reais de poder. Ele achava que a Constituição tinha um papel mais ativo. Exatamente. Para Lassalle, a Constituição jurídica e a Constituição sociológica, ou seja, a Constituição escrita e a Constituição real, se influenciam mutuamente. É uma via de mão dupla. Isso aí. Mas em caso de conflito, a Constituição jurídica, a norma escrita, deve prevalecer. Porque ela tem essa força normativa intrínseca, essa capacidade de moldar a realidade. Perfeito. E essa visão de Hess é fundamental para entendermos o papel do controle de constitucionalidade. Porque o controle de constitucionalidade é justamente um mecanismo que garante a supremacia da Constituição, da norma escrita sobre todas as outras normas. Com certeza. Bom, agora que já relembramos a importância da supremacia da Constituição e a visão de Hess sobre a força normativa da Constituição, vamos começar a destrinchar os tipos de controle de constitucionalidade. Boa. Podemos dividir o controle de constitucionalidade em dois grandes grupos: o controle preventivo e o controle repressivo. Certo. A principal diferença entre eles está no momento em que atuam.
O controle preventivo, como o próprio nome já diz, atua antes da lei entrar em vigor. Isso mesmo. Yeah. Ele visa evitar que leis ou atos normativos inconstitucionais sejam aprovados ou promulgados. É como se fosse uma barreira. Exatamente. Para impedir que a inconstitucionalidade chegue a contaminar o ordenamento jurídico. Perfeito. E esse controle preventivo pode ser exercido por todos os poderes da República. Então, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário podem atuar para evitar que leis inconstitucionais sejam criadas. Isso aí. Cada poder tem suas próprias ferramentas para exercer o controle preventivo. Por exemplo, no Legislativo, as Comissões de Constituição e Justiça, as famosas CCJs, têm um papel fundamental na análise da constitucionalidade dos projetos de lei. Sim. Elas emitem pareceres sobre a compatibilidade dos projetos com a Constituição antes que eles sejam votados pelos parlamentares. E o presidente da República também pode exercer o controle preventivo por meio do veto. Exato. Se o presidente identificar algum vício de inconstitucionalidade em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, ele pode vetá-lo, total ou parcialmente. E o Judiciário, como pode atuar preventivamente? Em geral, o Judiciário atua de forma repressiva, analisando a constitucionalidade das leis depois que elas já estão em vigor. Mas há exceções. Sim. Uma das exceções mais importantes é o mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação constitucional que pode ser utilizada para proteger direitos líquidos e certos. Isso mesmo. Em alguns casos, ele pode ser utilizado para impedir que um ato normativo inconstitucional seja produzido. Por exemplo, se um projeto de lei que viola claramente uma cláusula pétrea estiver tramitando no Congresso Nacional. Exato. Um parlamentar, por exemplo, pode impetrar um mandado de segurança no STF para tentar barrar esse projeto. É uma forma de o Judiciário atuar preventivamente para proteger a Constituição. Perfeito. É uma medida excepcional, mas que demonstra a importância do controle preventivo. E o controle repressivo, quando entra em cena. O controle repressivo atua depois que a lei ou ato normativo já está em vigor. É quando a lei já está produzindo efeitos. Isso mesmo. E o judiciário é o principal responsável por exercer o controle repressivo. É o juiz que tem o poder de declarar que uma lei é inconstitucional. Exato. E essa declaração de inconstitucionalidade pode ocorrer de duas formas: por meio do controle difuso ou do controle concentrado. O controle difuso e o controle concentrado são os dois modelos de controle jurisdicional repressivo que existem no Brasil. Certo. Eles se diferenciam principalmente pela forma como a questão de constitucionalidade é suscitada e pelos efeitos da decisão judicial. Vamos começar pelo controle difuso. Boa. O controle difuso, também conhecido como controle por via de exceção, é aquele que pode ser exercido por qualquer juiz ou tribunal. Não importa a instância? Isso mesmo. Qualquer juiz, ao analisar um caso concreto, pode se deparar com uma lei que ele considera inconstitucional. E, nesse caso, ele pode simplesmente deixar de aplicar aquela lei no caso específico que ele está julgando. Exatamente. Ele faz um juízo de constitucionalidade incidental, ou seja, a questão de constitucionalidade surge como um incidente processual. E a decisão dele só vale para aquele caso concreto. Em regra, sim. O controle difuso tem efeito inter partes, ou seja, entre as partes do processo. Mas o Senado Federal pode entrar em cena e mudar isso, né? Exato. A Constituição prevê que o Senado Federal pode suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF em controle difuso. Então, a decisão que era só entre as partes pode acabar tendo efeito para todo mundo. Isso mesmo. Se o Senado editar uma resolução suspendendo a execução da lei, essa suspensão terá efeitos erga omnes, ou seja, para todas as pessoas. É como se o Senado transformasse uma decisão inter partes em uma decisão erga omnes. Exatamente. E essa resolução do Senado deve ser publicada no Diário Oficial da União para que a suspensão tenha efeito. Interessante, como o Senado tem esse poder de ampliar os efeitos da decisão. Sim, é um mecanismo importante para garantir a uniformidade da aplicação do direito em todo o território nacional. E o controle concentrado, como funciona? O controle concentrado, também chamado de controle por via de ação, é aquele exercido pelo STF de forma abstrata. Ou seja, sem estar vinculado a um caso concreto. Isso mesmo. As ações de controle concentrado são propostas diretamente no STF, sem a necessidade de um processo judicial em andamento. E quem pode propor essas ações? A Constituição estabelece um rol específico de legitimados para a propositura das ações de controle concentrado. É uma lista fechada, né? Exatamente. Só quem está previsto na Constituição pode propor essas ações. E quem são os felizardos? O rol de legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, inclui o Presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
É bastante, gente. É importante decorar essa lista porque as bancas adoram cobrar quem são os legitimados para cada tipo de ação. E quais são os tipos de ações de controle concentrado? No Brasil, nós temos 5 tipos principais. A ação direta de inconstitucionalidade, ADI, a ação declaratória de constitucionalidade, ADC, a omissão de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO e AD interventiva. Nossa, são muitas siglas. É verdade. Mas vamos desvendar cada uma delas. Começando pela ADI, a ação direta de inconstitucionalidade. Manda bala. A ADI é a ação utilizada para questionar a constitucionalidade de leis ou atos normativos federais ou estaduais. Ou seja, se alguém acredita que uma lei federal ou estadual vai contra a Constituição, pode entrar com uma ADI no STF para que a corte analise a questão. Exato. E se o STF julgar a lei inconstitucional, ela será declarada nula. E essa decisão vale para todo mundo. Sim, a decisão em ADI tem efeitos erga omnes, ou seja, vale para todos. E ela retroage. Em regra, sim, a decisão em ADI tem efeitos ex tunc, ou seja, retroage a data em que a lei entrou em vigor. Mas o STF pode modular esses efeitos, né? Sim, em alguns casos, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, o STF pode modular os efeitos da decisão, fazendo com que ela produza efeitos apenas a partir de um determinado momento, ou seja, ex nunc, ou até mesmo apenas para o futuro. Interessante. E a ADC, a Ação Declaratória de Constitucionalidade, para que serve? A ADC é o oposto da ADI, ela serve para que o STF declare a constitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal. Então, se alguém acha que uma lei federal é constitucional e quer que o STF confirme isso, pode entrar com uma ADC. Exato. Mas é importante destacar que a ADC só pode ser proposta se houver controvérsia judicial relevante sobre a constitucionalidade da lei. Ou seja, se a lei estiver sendo questionada em diversos processos judiciais. Isso mesmo. A ADC serve para pacificar essa controvérsia, para que o STF diga de uma vez por todas se a lei é ou não constitucional. E a decisão em ADC também tem efeitos erga omnes e ex tunc. Sim, em regra, a decisão em ADC produz os mesmos efeitos da decisão em ADI, ou seja, erga omnes e ex tunc. Legal. E a ADPF? Argue para descumprimento de preceito fundamental quando ela entra em jogo. A ADPF é uma ação subsidiária, ou seja, ela só pode ser utilizada quando não houver outra ação cabível para proteger um preceito fundamental da Constituição. Então ela é tipo um último recurso. Isso mesmo. A ADPF serve para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. E o que são preceitos fundamentais? Preceitos fundamentais são os princípios e regras mais importantes da Constituição que formam a base do nosso sistema jurídico. Ah, entendi. E a AD é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, para que serve? A AD é utilizada para combater a omissão do poder público em editar normas regulamentadoras necessárias para tornar efetiva a norma constitucional. Ou seja, se a Constituição determina que algo deve ser feito e o poder público não faz, pode-se entrar com uma AD para obrigá-lo a agir. Exato. A AD é um instrumento para garantir que a Constituição seja cumprida na prática. Legal. E a última ação, a AD interventiva, qual a função dela? A AD interventiva é um instrumento excepcional previsto na Constituição que permite ao Procurador-Geral da República propor a intervenção federal no Estado-membro. Intervenção federal é um negócio bem sério, né? Sim, é uma medida extrema que só pode ser utilizada em casos muito específicos, como, por exemplo, para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação, para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial e para assegurar a observância de princípios constitucionais sensíveis, como a forma republicana, o sistema representativo e o regime democrático, os direitos da pessoa humana, a autonomia municipal, a prestação de contas da administração pública, direta e indireta, a aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Caramba, é muita coisa. A ADI interventiva é um mecanismo poderoso, mas que deve ser usado com cautela. Com certeza. Bom, acho que já cobrimos os principais pontos sobre os tipos de ações de controle concentrado. Sim, mas é importante destacar que em todas essas ações, o Procurador-Geral da República deve se manifestar. Ah, é verdade. O PGR é o chefe do Ministério Público da União. Isso. E ele atua como fiscal da lei em todas as ações de controle concentrado. Ele dá um parecer sobre a constitucionalidade da lei ou ato normativo que está sendo questionado. Exato. E o parecer do PGR é muito importante para a STF formar sua convicção. Legal! E além das ações de controle concentrado, o STF também pode editar súmulas vinculantes. Sim, a súmula vinculante é um instrumento importantíssimo para garantir a uniformidade da interpretação da Constituição.
Ela é como se fosse uma jurisprudência obrigatória. Isso mesmo. Quando o STF decide várias vezes sobre o mesmo tema constitucional, ele pode editar uma súmula vinculante para pacificar a questão. E essa súmula vincula todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal. Exato. Todos os juízes e órgãos da administração pública devem seguir o entendimento do STF expresso na súmula vinculante. E para editar uma súmula vinculante, o STF precisa de uma maioria qualificada, né? Sim, é preciso o voto de 2/3 dos ministros do STF para aprovar uma súmula vinculante. É um processo bem rigoroso. Com certeza. A súmula vinculante é um instrumento poderoso e que deve ser usado com responsabilidade. Legal. E para finalizar, acho importante a gente falar sobre o controle de constitucionalidade exercido pelos tribunais de contas. Boa. Essa é uma questão que gera bastante discussão. Porque tradicionalmente se entendia que os tribunais de contas não podiam exercer controle de constitucionalidade. Isso mesmo. Mas o STF, por meio da súmula 347, passou a admitir o controle de constitucionalidade incidental pelos tribunais de contas. Ou seja, quando o Tribunal de Contas está analisando um caso concreto, ele pode, incidentalmente, verificar se a lei que embasa aquele caso é constitucional. Exato. Mas é importante destacar que esse controle é incidental, ou seja, ele surge como uma questão acessória no exercício das funções típicas dos tribunais de contas. E mais recentemente, o STF tem sinalizado uma mudança de entendimento sobre essa questão. Sim, em algumas decisões recentes, o STF tem indicado que os tribunais de contas não podem exercer controle de constitucionalidade, nem mesmo incidentalmente. Então a questão ainda está em aberto. Essa é uma questão que ainda não está pacificada no STF. É bom ficar de olho na jurisprudência. Com certeza. E na hora da prova, prestar muita atenção no enunciado da questão para saber qual entendimento está sendo cobrado. Legal! Acho que cobrimos todos os pontos importantes sobre o controle de constitucionalidade. Sim, espero que tenha ficado claro para os concurseiros. É um tema complexo, mas fundamental para quem quer mandar bem nas provas. Com certeza. Dominar o controle de constitucionalidade é essencial para gabaritar as questões de direito constitucional. E para fechar com chave de ouro, eu queria deixar uma provocação para os nossos ouvintes. Pode mandar. Diante de tudo que a gente conversou aqui, como a jurisprudência do STF está em constante evolução, será que é possível defender a tese de que a rigidez da Constituição, especialmente em relação às cláusulas pétreas, pode acabar engessando o desenvolvimento do direito e a adaptação da Constituição às novas demandas sociais? Uma ótima pergunta para refletirmos. Fica aí o questionamento para vocês. Valeu, pessoal. Agradecemos a companhia de vocês nesse mergulho profundo no controle de constitucionalidade. Esperamos que tenham gostado e aprendido bastante. Fiquem ligados nos próximos Deep Dives.